Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o nosso trabalho de planejamento de experimentos. Nós escolhemos fazer uma avaliação dos modelos preditivos. Nossa equipe é formada pelo Arthur Hideo Noguchi, o Jonatas dos Santos e eu, Rodrigo Janiski. Fala, Jonatas. Bom, é, iniciando a apresentação do relatório com a introdução e o que motivou, o nosso experimento é um experimento computacional que busca avaliar o desempenho de alguns modelos num cenário de predição de novas observações. Por ser um experimento computacional, nós simulamos a base que vai ser prevista. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é uma regra geradora onde os dados são gerados a partir desta regra. A gente tem uma relação entre a variável resposta y e uma variável preditora x, em que essa relação ela não é perfeitamente linear. Y é composto por 5 mais 10x menos 2 décimos de x ao quadrado, e esse termo, menos 2 décimos de x ao quadrado, introduz uma não linearidade a esses dados. Y é uma variável aleatória, onde é somado um erro. Esse erro tem distribuição normal, com média zero e variância 25. E fixamos aqui o intervalo de x entre 0 e 20. Então, com isso, nós temos uma regra geradora, onde nós podemos amostrar dessa distribuição e, a partir disso, testar diferentes modelos e validar como eles conseguem fazer a predição de novas observações em cima do treinamento que ele obteve. O objetivo, então, é avaliar desempenho. Então, para isso, precisamos definir uma métrica de desempenho. Um dos principais na literatura é o erro quadrático médio do teste. Então, uma vez que é feita a divisão entre treino e teste, a gente faz a medição do erro na base de teste, calculando ali a soma das diferenças quadráticas. Então, a soma do quadrado dos resíduos dividido por n sendo a quantidade de observações da base teste. Porém, como trata-se de um experimento computacional em que, pensando possíveis valores aqui para o erro quadrático médio, em termos da diferença dele, onde no contexto de predição, esse valor ele seria composto por um fator fixo irredutível, vamos dizer assim, que é a própria variância introduzida na geração da amostra, e outras duas componentes que são da qualidade do estimador. Então, a variância do estimador e o viés ao quadrado do estimador, nós optamos por construir um indicador que ele se baseia no erro quadrático médio, mas o que ele busca fazer é descontar essa variância da própria regra de geração e criar um estimador ponderado, em que nós fazemos a raiz do erro quadrático médio, até para retornar é, uma variável normal, e reduzimos o desvio padrão populacional. A ideia por trás disso é que, se a gente pensar no estimador teórico perfeito, que seria estimar pela própria esperança de y dado x, então a estimativa seria sempre essa reta, esse estimador teórico bayesiano, ele teria viés zero, variância do estimador zero, e o erro quadrático médio seria apenas sigma 2. Ao aplicar nessa equação, ômega seria igual a zero, então nós temos aqui uma interpretabilidade para essa resposta. Os modelos a serem testados, modelo como base regressão linear simples, onde a gente já sabe que o pressuposto de linearidade não é atendido, então ela deve falhar, e justamente o que nós queremos testar, experimentar, é como outros modelos, como os da família KNN e kernel KNN, performam nesse contexto de não linearidade, usando a regressão como um parâmetro de comparação. Então, aqui a regressão linear simples, definida em termos de beta 0 e beta 1, intercepto e média. O KNN para regressão, onde é feita a média dos K vizinhos mais próximos, e o K em si, a quantidade de vizinhos a ser considerado, é um dos fatores de seleção. Então, para cada K, a gente tem um modelo diferente e um tratamento diferente.
e o kernel KNN, que é uma adaptação do KNN, onde é feita uma ponderação das observações de acordo com a similaridade delas, e para isso é usado um kernel gaussiano. Plano experimental, então, nós vamos trabalhar aqui com uma simulação onde vamos gerar valores para essa variável resposta e vamos aplicar a nova para conseguir validar se as diferenças que nós observarmos nessa simulação são significativas para concluir que um modelo é melhor do que o outro. Então, para isso, nós vamos assumir na nova o ômega dado um tratamento, ele segue uma distribuição normal. A média é a média do tratamento, que seria a média geral mais o efeito do tratamento, e a variância é a variância do erro aleatório, constante entre tratamentos. Então, aqui fazemos essa suposição inicial, que posteriormente será validada. Optamos pelo delineamento inteiramente causalizado, onde, até pela natureza ser um experimento computacional, nós não temos variáveis ambientais para realizar controle, então nós temos amostras homogêneas, IID, inclusive, independentes e identicamente distribuídas. Então, para isso, nós podemos usar o delineamento inteiramente causalizado. A única questão da casualização, da aleatorização, foi o uso das simulações em paralelo, onde nós usamos essa função, cluster set RNGSTrim, que gera uma sequência de números aleatórios para cada um, garante a aleatorização, a seed também, entre os clusters. Para falar das definições das entidades, eu vou passar a bola para o Rodrigo. Segue daí. Bom, sobre as definições, nós definimos a nossa unidade amostral como as amostras de tamanho 100, seguindo aquela distribuição que o Jonathan já tinha comentado mais cedo, dividido entre dois grupos, sendo 80% para treino e 20% para o teste. Bom, sobre os fatores e níveis de tratamento, nós definimos 7 fatores, sendo a regressão linear simples nosso fator de controle e outros 6 referentes aos testes de KNN, sendo 3 deles KNNs naturais, com N igual a 1, 5 e 10, e 3 kernels KNN, utilizando também 1, 5 e 10. As replicações, nós replicamos cada teste 20 vezes, e a variável resposta que nós utilizamos foi o ômega que o Joe já comentou mais cedo. E claro, né, subtraindo 5, que seria o desvio padrão do erro aleatório. Sobre a casualização, nós fizemos simulações de Monte Carlo, paralelizadas e aleatorizadas, já como com a função que o Jonathan tinha comentado mais cedo, e depois nós fazemos uma confirmação dessa casualização nos exames de pressuposição dos modelos. Sobre as hipóteses dos estudos, nós formalizamos que a nossa hipótese nua seria que todas as médias das nossas regressões, dos nossos modelos de teste sejam iguais, e a nossa hipótese alternativa seria que pelo menos uma dessas fossem diferentes para o nosso teste de ANOVA. Pode descer mais um pouquinho, e essa parte de simulação eu devolvo para o Jonatas. Bom, sobre a simulação, nós fizemos a simulação em R, onde é feita a definição da quantidade de replicações, 20 para cada tratamento. É feita a definição dos tratamentos, então todos os comentados aqui pelo Rodrigo. É feito um grid onde a gente faz todas as combinações para que o tratamento seja aplicado, e a lista de tarefas, que é basicamente a sumarização dessas informações. A função principal, a função de simulação, que é uma função que vai ser paralelizada, então por isso a gente precisa passar para ela as bibliotecas que ela vai utilizar, e a partir daqui o que ela recebe é um item dessa lista de tarefas, que contém o tratamento a ser aplicado e qual é a iteração. O T é também simbolizando o tratamento, um por o nome completo para ser interpretável, o outro o código do tratamento, de 1 a 7. Então, o que é feito é gerada a amostra, que no nosso caso é a unidade experimental.
Essa amostra é gerada com a separação entre treino e teste. Então, aqui a gente tem o Y-treino e o Y-teste. Ambos usando o gerador padrão. Então, a gente tem a definição da regra em relação ao valor X, e a inclusão da aleatoriedade através aqui do erro experimental, do, através do erro da própria regra de geração da amostra, que é uma normal com desvio padrão igual a 5. Na sequência, é feita uma verificação de qual tratamento deve ser aplicado, que é o tratamento que veio da lista. Então, se for uma regressão linear simples, aplique a regressão linear, pegue os dados de predição, então faça a predição em o treino sendo no DF treino, definido aqui, e o teste no DF teste. A partir desse momento, a gente tem os Ys preditos pelo modelo. Isso é feito a depender de qual modelo vai ser aplicado. Então, o que muda aqui são as funções que vão fazer os ajustes e também tem alguns detalhes de como fazer, como resgatar os valores preditos. E por fim, é feito o cálculo da variável resposta, que inicia com o cálculo do erro quadrático médio de predição e depois o cálculo do ômega, que é definido como a raiz do erro quadrático médio menos 5. E por fim, o retorno. Então, aqui as entidades temos, como já foi comentado, a unidade amostral sendo definida nesse momento, os tratamentos sendo definidos aqui, as implicações a partir dessas combinações de 20 iterações para cada tratamento, e a aleatorização ela é garantida a partir do momento em que nós usamos esse trabalho dividido entre clusters e cada cluster recebendo, a partir dessa semente, é gerada uma lista de valores aleatórios para cada cluster. Então, assim, a gente garante que eles recebem sementes diferentes também para iniciar os processos. A partir daqui, a gente já tem todos os dados necessários para fazer tanto as visualizações dos ajustes quanto a análise de variâncias. Passo, nesse momento, de volta para o Rodrigo comentar um pouco sobre a análise exploratória. Bom, agora seguindo com a análise exploratória, eu inseri aqui no nosso trabalho aqui aquela tabela bem característica sobre os testes de ANOVA, onde nós temos os tratamentos nas colunas e os números de replicações no eixo X. Então, eu quebrei essa tabela também em duas partes, só para também não poluir tanto a nossa tela. Olhando assim por cima, nós conseguimos já perceber que olhando bem por cima mesmo, conseguimos ver que a regressão linear simples possui uma grande variância ali. A gente vê que os valores variam bastante entre 0, 1 até 4. E os outros possuem um comportamento um pouco mais comportado, né? Com menos variância, né? Mais para frente a gente consegue visualizar isso melhor com as estatísticas descritivas. Então aqui nós temos, né, as médias, desvios padrões e erros padrões. Aqui a gente já consegue perceber já que os desvios padrões já começam a ficar um pouquinho mais diferentes. Conseguimos ver que os erros padrões também já se diferem bastante, com a regressão linear bem mais alta do que os demais. E mais para baixo nós também conseguimos ver, por favor, pode descer mais um pouquinho, os box plot das nossas variáveis. Então, aqui a gente consegue ver que já todos os KNNs possuem uma tendência um pouco de média um pouco menor e variância um pouco menor, enquanto a regressão linear simples possui uma variância maior, com os braços do box plot um pouco maior, e uma média também um pouco mais alta, também que era o que a gente já esperava. Partindo agora para uma interpretação visual, nós temos aqui todos os gráficos dos nossos modelos preditivos, com os nossos X e Y teste. E aqui é bem legal porque nós temos rabiscado todos os gráficos, todas as linhas dos nossos testes. Então a gente consegue ver mais ou menos como que os modelos se comportam. Conseguimos ver que os KNN possuem um comportamento mais, com N menor, possuem um comportamento mais, digamos assim, dispersado, enquanto os KNN com maior número de N possuem um comportamento um pouco mais esperado, assim, menos variância, digamos assim. Enquanto a regressão linear como a gente esperava, uma linha tendendo sempre para linear, né? Algo também interessante para se comentar é que, assim, uma pressuposição que nós tínhamos sobre esses modelos, pode levantar um pouquinho, fazendo um favor? É que
conforme nós aumentamos esse N, a suposição seria melhor. Porém, nós percebemos que os KNNs com N igual a 10 acabam se perdendo nas pontas negativas e superiores também, né? Muito positivas. Como o Joe está mostrando aí, né, no KNN 10, nós conseguimos ver esse comportamento perto do zero, e no KKNN 10 também. Ali. Bom, seguindo para os exames de pressuposição, nós fizemos aqui um teste de normalidade de resíduos utilizando um QQ-plot. Analisando o gráfico, nós conseguimos perceber que os pontos estão sempre muito próximos da média, com as caudas, que é a nossa maior preocupação, também bem comportadas perto do esperado. Então, com essa análise de resíduos, nós conseguimos observar que os pontos apresentam uma boa aderência à linha teórica. Bom, sobre o teste Shapiro-Levine, nós fizemos os cálculos, encontramos estatísticas, a nossa estatística seria 0,9945 e os p-valores encontrados foi 0,87 e 0,74. Com o teste do Shapiro-Wilk, nós conseguimos concluir que não possuímos evidências suficientes para rejeitar a hipótese de normalidade dos resíduos. E com o teste de Levine, conseguimos concluir que há uma homogeneidade dos dados. No caso, nós rejeitamos a hipótese de possuir heterogeneidade. Bom, indo agora para o teste de ANOVA, o teste de análise de variância aqui a gente está tentando verificar se há uma diferença significativa entre as médias desses tratamentos. Então, primeiramente, a gente cria esse data frame aqui que a gente está selecionando apenas as variáveis que são de interesse para a gente, que seria a iteração, o tratamento e o valor do ômega, e transforma como o tratamento como um fator, para que posteriormente a gente consiga fazer o teste de Tuck. A ideia desse trabalho aqui, primeiramente, foi tentar não utilizar a função AOV do R, que ela é uma função que já é pronta, né? Você coloca essa informação, ela já vai devolver para a gente a tabela de ANOVA, e a gente quis fazer aqui mais manualzão. Então a primeira coisa que a gente fez foi o SQ total, que a gente pega cada observação e subtrai da média de todos os ômegas, eleva ao quadrado e faz a soma. Aí, para o SQ-Trat, né, que seria a soma dos quadrados do tratamento, a gente primeiro calcula a média por tratamento. Então, aqui a gente faz um group by, a gente está agrupando pelo tratamento e calculando essa média. E depois a gente faz o SQ-Trat. Então, a gente pega o número de repetições, como era um estudo balanceado, né, a gente está fazendo esse número de repetições, vezes a média do tratamento menos a média geral e eleva ao quadrado e faz a soma delas. E para os resíduos a gente faz basicamente a soma do SQ total menos SQ trat. Os graus de liberdade a gente tira aqui dessas funções, do n levels dados da variável tratamento menos 1, e os graus de liberdade do resíduo a gente pega a quantidade de linhas do nosso data frame e tira os níveis do tratamento. Aqui esse n level só está funcionando por causa que a gente transformou essa coluna aqui em cima em um fator. Para fazer os quadrados médios é simples, é basicamente a gente pegar o QM-Trat, vai ser a soma dos quadrados dos tratamentos pelos seus graus de liberdade, o QM-Res a mesma coisa, e a estatística é a divisão entre os dois. Para a gente avaliar se a gente vai rejeitar H0 ou não, a gente tem que ter o nosso F crítico, a gente gera ele utilizando a função QF, incluindo os parâmetros de 95% de confiança, e os graus de liberdade da distribuição F, que é o grau de liberdade do tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Aqui a gente vai ter a decisão se a nossa estatística de teste for maior que o F crítico, a gente vai rejeitar H0, se não, a gente não rejeita H0. E por fim a gente gera uma tabela aqui, que seria a nossa tabela ANOVA. Então aqui a gente consegue ver os resultados, quanto que deu o SQ-Trat, o SQ-Res, os graus de liberdade. Aqui ficou fora de ordem, mas isso aqui não interfere no estudo. Os quadrados médios, deu 17,93 o quadrado médio do tratamento e 1,05 o quadrado médio do resíduo. E a estatística de teste deu 17,11. Como o nosso valor crítico era de 2,16 e a estatística de teste ela foi bem superior a esse valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula, H0, e a gente pode afirmar que pelo menos um desses modelos ele tem um ômega diferente dos demais, né? A gente não pode dizer qual, mas a gente sabe que pelo menos um tem diferença.
Para a gente descobrir qual que é, a gente vai realizar um teste de Tukey, que basicamente a gente vai fazer todas as combinações a pares de todos os modelos e avaliar se eles têm diferença ou não. Então aqui, a gente até esqueceu de tirar aqui do R, mas aqui foi basicamente a gente fazendo uma prova real do que foi feito aqui, né, para a gente ter certeza de que o manual deu certo e ele batia. E para o teste de Tukey a gente usava essa função, Tukey HSD. Bom, e com esse teste feito aqui, a gente transformou ele em um data frame e também calculou os intervalos de confiança, o limite inferior e o limite superior, junto com o seu p-valor. Aqui tem os resultados do teste de Tukey. Como são 7 modelos, eu não vou passar por cada um para dizer quais que rejeitaram ou não, mas basicamente aqui a gente tem a nossa comparação, quais que seriam os dois modelos que estão sendo comparados, a diferença das médias entre eles e o intervalo de confiança, né? O limite inferior, o limite superior e o p-valor junto com a sua decisão, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, o KNN10 e o KNN1, teve um p-valor de 0,01, ou seja, a gente vai rejeitar H0 e falar que eles possuem diferença entre si. Vou pegar outro caso aqui que a gente não rejeitaria, por exemplo, o KNN1 e o KKNN1, ele possui uma diferença de menos 0,02. Aqui na diferença a gente já vê que ela é bem pequena. O intervalo de confiança dele e o p-valor de 1. Então a gente não rejeita H0. Esse p-valor de 1 indica que essa probabilidade aqui é quase certeza que eles são muito próximos, né? Bom, e também a gente fez o teste de Dunnett com as nossas suposições prévias que a gente fez. Então aqui basicamente a gente vai estar comparando o modelo de regressão linear simples com todos os outros. Então a gente está fazendo essas comparações, regressão linear simples versus o KKNN1, assim por diante. A gente calcula aqui primeiramente o DC, que seria o valor desse teste, né? Então a gente está pegando 2,57 vezes, esse 2,57 é retirado da tabela, vezes a raiz do QMRES, vezes 1 mais o número de repetição, mais 1 sobre o número de repetição. E aqui a gente vai gerar os valores críticos e por fim a gente cria essa tabela. Então a gente vai ter as comparações, regressão linear simples versus os modelos, o valor do D0, o valor crítico e se o D0 é maior que o D crítico. Então aqui a gente vê que todos foram maiores, então a gente rejeita H0 e isso a gente conclui então que a regressão linear simples ele possui um ômega diferente de todos os outros modelos, que a gente vai ver melhor no gráfico de médias. Bom, agora para mostrar a média dos tratamentos, a gente trouxe a nossa base, agrupou por tratamento e fez os cálculos aqui junto com os intervalos de confiança e utilizando o erro padrão. E aqui fica nítido que a regressão linear simples, ela realmente possui uma média bem superior aos demais, com o seu intervalo inteiro, né, sendo superior aos demais. E outro ponto interessante de se notar é que geralmente quando k é igual a 1, eles também possuem médias semelhantes. Então, por exemplo, o KKNN1 e o KNN1, eles têm uma média semelhante, o KKNN10 e o KNN10 também têm uma média semelhante, e o KKNN5 com o KNN5 também possui uma média semelhante. Então, com isso, qual que é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que realmente a escolha do modelo impacta diretamente o desempenho em termos do erro de predição medido pela variável ômega. E a gente consegue notar também que o modelo de regressão linear simples ele tem um desempenho bem distinto do que os do KNN e o KKNN. Só que, por outro lado, a gente vê que a gente não consegue observar a diferença significativa entre os métodos do KNN e o KKNN quando a gente tem o mesmo K, indicando que esse tipo de ponderação ele talvez não exerça uma influência tão relevante no desempenho do modelo. Outro ponto que dá para se observar é que o parâmetro do K ele é o principal fator responsável pela variação entre o desempenho dos modelos, né? E métodos com k igual a 1, eles apresentaram um comportamento semelhante ao da regressão linear simples, enquanto k igual a 5 e 10, eles diferiram significativamente desses, indicando uma maior estabilidade nas estimativas quando a gente considera um número maior de vizinhos.